Alô, meus queridos aí do Brasil e pode ser de outros lugares que estão nos assistindo agora. Uma boa noite aí para os brasileiros, né? Porque agora já são 6 e pouco aí. Aqui na Califórnia, 1 hora da tarde, com muito sol, as chuvas cessaram e parece-me que aí no Brasil também as chuvas cessaram, né? E mais uma vez vamos ter esse momento aqui de um gostoso bate-papo e meditando sempre na palavra de Deus. Hoje eu decidi, aliás, trabalhar com um texto que está lá em Filipenses capítulo 1. E vamos trabalhar nesse texto para a nossa edificação, para que esse texto venha contribuir, para que tenhamos um tempo gostoso de crescimento espiritual, né? Paulo está escrevendo para os crentes de Filipos. É interessante, Filipos foi a primeira igreja fundada na Europa por Paulo. Isso foi na segunda viagem missionária dele. E Paulo escreve quando estava na prisão. Anos depois, quando estava na cadeia, Paulo escreveu esta epístola aos filipenses. A igreja de Filipos foi uma igreja que deu grandes alegrias ao apóstolo Paulo. Ele tinha uma preocupação muito, aliás, uma atenção muito particular a esses crentes. A preocupação de Paulo, ele havia recebido notícias a respeito dos cristãos de Filipos e tinha ficado sabendo que havia sérios problemas entre eles. Estava muito preocupado com as falsas doutrinas que algumas pessoas ensinavam lá e também por saber que alguns líderes da igreja eram contra ele. Vocês percebem que Paulo tinha uma preocupação muito grande aí com algumas pessoas da igreja, embora ele amasse demais essa igreja. Ao mesmo tempo, Paulo agradece a igreja. Ele havia recebido desses cristãos muita ajuda e ele, ao mesmo tempo, agradece esses queridos irmãos pela ajuda e por tudo aquilo que esses irmãos tinham feito por ele. Paulo realmente amava a igreja de Filipos. Essa epístola mostra o grande amor de Paulo pelos filipenses e fala da confiança, alegria, do amor cristão e da firmeza que devem ser qualidades dos seguidores de Cristo. Paulo diz que, acima de tudo, eles devem imitar o exemplo do próprio Cristo, que seguiu o caminho da humildade e obediência a Deus. Caminho esse que levou à morte na cruz e à altíssima posição de Senhor de todos. Continuando nessa introdução, Paulo expressa o amor e dedicação à igreja de Filipos. Versículo 8, capítulo 1, versículo 8. Pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós na eterna misericórdia de Jesus. Saudade. É interessante que eu me junto aí ao apóstolo Paulo na manifestação de sentimentos de saudade. Longe do Brasil, mês que vem vai completar 1 ano que eu estou longe do Brasil, dos meus queridos irmãos aí do Brasil, e a saudade dói, viu? A saudade machuca um bocado, porque, claro, a gente tem grandes amigos ao longo da história, só na igreja, 42 anos, e ele vai falar da saudade. E Paulo quer deixar claro que o seu sentimento para com os irmãos era verdadeiro e ele invoca como testemunha o próprio Deus. Ele diz assim, pois minha testemunha é Deus. Ele quer dar assim um peso muito grande a esse sentimento, que não é um sentimento vago, vazio, mas é um sentimento real. E ele invoca inclusive a presença de Deus. E ele vai dizer assim, pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de vós na eterna misericórdia de Jesus Cristo, ou de Cristo Jesus, como queiram. É interessante, né, que quando ele estabelecida a misericórdia de Deus,
Paulo está dizendo isso é uma disposição que Deus tem de não dar o pecado que que o nosso pecado merece com a misericórdia. E ele queria destacar isso. Ele é alguém que vive debaixo da eterna misericórdia de Deus, como os crentes de Filipos, como todos nós. Eu não sei se você já parou para lembrar, mas nós todos vivemos debaixo da eterna misericórdia de Deus. Eu gosto de definir misericórdia de Deus como a disposição que Deus tem de não dar o pecado, dar a recompensa que o nosso pecado merece, né? Deus podia nos castigar por tantas coisas que fazemos erradamente, mas Ele é misericordioso em nos atender, em nos tolerar muitas vezes, tá certo? Que há momentos que Deus usa da disciplina, mas normalmente Deus tem sido muito misericordioso para conosco, né? Você imagina aquilo que pensamos, aquilo que fazemos, e nem sempre nós fazemos coisas certas, coisas erradas, e Deus está ali misericordiamente nos atendendo. A palavra de Deus diz: Senhor, se tu observares as nossas iniquidades, quem subsistirá? A resposta a esta pergunta é ninguém. Misericórdia de Deus. E ele continua: e também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção. Esse versículo aqui é muito interessante, ele me chama a atenção por três razões. Primeiro, que o vosso amor aumente mais. É interessante aqui, Paulo está querendo dizer, ou está dizendo, né, que a nossa vida de amor de uns para com os outros não é uma vida estática. A maneira como eu amava ontem não deve ser a mesma que eu amo hoje, deve ser maior. O nosso amor deve estar crescendo cada vez mais. É uma dinâmica da vida cristã. Cada vez mais o amor deve estar crescendo. E esse amor que Deus colocou em os nossos corações não é um amor de eu exerço o meu amor quando eu quero. Não, faz parte da nossa natureza. E o amor deve ser crescente cada vez mais. E a segunda coisa que ele coloca é aumentar, o amor aumenta, e também no pleno conhecimento e toda percepção. Essas duas palavras, conhecimento e percepção, me fez dar uma parada. Eu gosto muito desse texto que fala do conhecimento e percepção. Aí tentei fazer uma pesquisa rápida aqui entre percepção e entendimento. E, por exemplo, ele, lá em Daniel, capítulo 9, versículo 22, Deus diz assim: Ele me instruiu e me disse: Daniel, agora vim para dar a você percepção e entendimento. Isso é importante. A percepção é a capacidade que temos de compreender ou de perceber alguma coisa. Você está na vida cristã, então você tem aquela capacidade de perceber tudo que está acontecendo para se tornar um melhor seguidor do Senhor Jesus Cristo em obediência à sua palavra. Então nós podemos dizer que na percepção você percebe as coisas, no entendimento você compreende as coisas. Então no entendimento você compreende, na percepção você vai nos detalhes e procura saber como que você deve agir. Eu gosto muito dessa palavra percepção. A percepção, todos nós, como servos do Senhor Jesus Cristo, precisamos ter esta percepção, descobrir aquilo que está acontecendo, aquilo que Deus quer de nós, essa malha fina, essa percepção de estarmos atentos a tudo que está acontecendo. E como resultado, nós vamos ver no versículo 10, né? Para provardes as coisas excelentes e serdes sinceros, inculpáveis no dia de Cristo. É interessante, inculpáveis no dia de Cristo.
Eu não sei se você já parou para pensar, quando Cristo voltar, como que ele vai encontrar você? Como que ele vai encontrar cada um de nós? Eu busquei um texto lá em 1 João 2,28. Olha o que diz esse texto. Filhinhos, agora, pois, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e dele não nos afastemos envergonhados na sua vinda. Sabe o que a palavra está dizendo? Quando Cristo se manifestar a nós, provavelmente, pela nossa produtividade de vida, nós vamos ficar envergonhados diante da vinda dele. Por isso que em Filipenses Paulo fala, para provar-lhes as coisas excelentes e ser sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo. Então, uma vida de percepção e entendimento vai fazer com que quando Cristo voltar e nós nos encontrarmos com Ele, nós não ficaremos envergonhados, porque 1 João diz que há esta possibilidade. Ok, agora ele vai falar de um pacote que nos encoraja, no versículo 11. Cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Esse é o versículo 11 de Filipenses 1, do capítulo 1. Agora, o que é ser cheio do fruto da justiça? Ser cheio do fruto ou dos frutos da justiça é aquilo que a justiça produz no nosso coração. Os frutos ou os resultados serão vistos na vida e esses frutos são honestidade, verdade, caridade, bondade, mansidão. E o desejo do apóstolo Paulo é que eles mostrem abundantemente em suas vidas aqueles que são verdadeiramente justos, que mostrem frutos de justiça. Sem dúvida nenhuma, essa colocação é muito importante para um alerta, né? Talvez a gente precisa fazer um balanço. Como estão os nossos frutos de justiça? Será que nós estamos produzindo honestidade, verdade, caridade, bondade, mansidão? Será que estamos produzindo isso? Porque, na realidade, esse é o caráter do Senhor Jesus Cristo. E nós temos que reproduzir em as nossas vidas o caráter dele. É isso que Paulo diz, cheios de fruto da justiça, o qual é mediante Jesus Cristo. E isso redunda o quê? Para a glória e louvor de Deus. Texto maravilhoso, né? Então, duas coisas que eu gostaria de deixar claro aqui. Percepção e entendimento. A percepção e entendimento. A percepção é aquela malha fina em que você está sempre atento a tudo que está acontecendo na sua vida e a presença de Deus mostrando o caminho, mostrando situações, e você percebe que algo está acontecendo. É interessante que quando você vai tirar aí a licença para dirigir um carro, uma das observações que eles dizem é o seguinte: assim que você estiver dirigindo, você deve estar atento a tudo, lá na frente, do lado, à esquerda, à direita, atrás, você tem que estar atento a tudo. Isso é percepção. Na nossa vida cristã, nós temos que estar atentos a tudo, aos mínimos detalhes e ao pleno conhecimento. O pleno conhecimento, como nós colocamos aqui, é você compreender, através dessa percepção, a vontade plena de Deus para as suas vidas. E o amor deve crescer. O amor não deve ficar estático, não. E ele vai que o nosso amor deve estar crescendo e aumentando cada vez mais. Quantas lições preciosas tiramos desse texto. Queridos, eu estou vendo aí alguns queridos na nossa live. Divanete Dias está lá nos assistindo. A Divanete, eu não a vejo, acho que provavelmente quase 50 anos, né? Ela é da Igreja Batista de Vila Prudente, onde passamos a nossa adolescência e juventude, mulher de Deus.
Aina, um grande abraço, Aina aí de Atibaia, Edson Croco de Atibaia, que saudade dessa gente toda. Deixa eu ver aqui que está Norberto Gonçalves Silva. Sempre que eu passo na rodovia, vejo o templo da primeira igreja batista e lembro do irmão. Ok, Norberto? Um grande abraço para você. Sara Alex de Oliveira, um grande abraço. Rocaciano Beck, um grande abraço para você, Rocaciano. Deixa eu ver quem mais está aqui. Cleverson Pereira, um grande abraço, pastorzão. Cleverson ainda. Ok, deixa eu ver quem mais está aqui. Anne Chaves, um grande abraço, Anne, aí você está na cidade de Jundiaí. E aqui o Miguel, um grande abraço também para você, abençoado com as palavras. Jairo de Jesus Marfiotti, um grande abraço, Jairo. Úrsula Brito, um grande abraço. Olha quanta gente maravilhosa. Geni, um grande abraço, Geni, que Deus abençoe. Paulo Carneval, um grande abraço, Paulo. Hélio Guimarães Gomes, Elião, boa noite, um grande abraço. Hoje está lotado aqui de gente, papagaio, quanta gente. Silas Ricardo de Souza, Silas, eu preciso ver quem é você, Silas, depois eu vou dar uma olhada com mais calma aqui. Fátima Silva, Maria Zalewska, querida irmã lá do tempo de Vila Prudente, um grande abraço. Fátima Silva e Miguel Rodrigues. Queridos, um grande abraço a todos vocês, estamos bem. Vamos completar. Leila Kubarenko. Leila, eu lembro de você. Lembro dos seus pais. Lembro sim. Puxa vida, que coisa. O Manfredo também, lá do Rio Grande do Sul. Manfredo, grande abraço. Gente, eu ficaria o tempo todo aqui lembrando de vocês. Mas, Leila, eu gostaria de saber, sua mãe, eu lembro, você é a filha eu estou para lembrar o nome de sua mãe, mas eu vou entrar aqui no Facebook, que parece que eu já vi você lá, e vou matar as saudades, tempo de Vila Prudente. Só que você era muito jovem na minha época. Talvez você tenha não, você é mais nova do que eu. E Deus abençoe você, tá bom? Queridos, recebam um grande abraço aqui da Califórnia, Estados Unidos, desse pastor que muito ama vocês. Provavelmente este ano, antes de terminar o primeiro semestre, estaremos visitando a nossa querida Atibaia, o nosso querido Brasil. Um grande abraço a todos, que Deus os abençoe. Amém.